Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns detalhes da semana, dos conceitos envolvidos na semana 3. Em específico, eu vou resolver um exercício da lista de apoio, tá? Em resumo, o que a gente viu na semana 3 foram conceitos envolvidos com termodinâmica, termoquímica, tá? E aí, em especial, conceitos envolvidos com entalpia, tá? Em ΔH. Então, a gente viu várias formas, né, de se obter valores de entalpia diretamente a partir de dados tabelados, por exemplo, de valores de entalpia padrão de formação, por exemplo, onde a gente tem que o ΔH de uma reação pode ser o somatório do ΔH de formação de produtos, né? Menos o somatório do ΔH padrão, né? Padrão de formação de reagentes, levando em consideração também os coeficientes estequiométricos, tá? Então, essa é uma forma de calcular ΔH de reação. E também a gente pode, a partir de dados de entalpia de outras reações, que seriam indiretamente, obter o ΔH de uma reação de interesse, que é o caso do exercício 2 da lista de apoio, tá? Então, ele fala o seguinte, ele fala que a entalpia padrão de reação para hidrogenação do propeno, então ele dá a seguinte reação, CH2 dupla, CH3 gasoso, mais H2 gasoso, forma CH3, CH2, CH3 gasoso, e aí ele dá o valor de ΔH de padrão de reação, que vai ser igual a menos 124 kJ por mol. E ele fala assim que a entalpia padrão para combustão do propano, então esse propano formado aqui, esse aqui foi o propeno hidrogenado, formou o propano, então a combustão do propano, que é CH3, CH2, CH3 gasoso, mais o 5 oxigênio gasoso, dando quem? 3CO2 gasoso, mais 4H2O líquido. Então, o ΔH dessa reação, ΔH de padrão de reação, é menos dos 2.220 kJ por mol, tá? E aí, ele pede para a gente calcular a entalpia padrão da combustão do propeno. Só que ele ainda dá uma terceira reação, né? Que é H2O líquida, formando quem? H2 gasoso mais meio de O2 gasoso. E o ΔH dessa terceira é igual a mais 286 kJ por mol. E qual que é a reação, né, de interesse dele? É a combustão do propeno. Ele quer saber a entalpia padrão da combustão do propeno. Então, a nossa reação de interesse vai ser o propeno gasoso mais, aí já, né, balanceada, 9 meios de O2 gasoso, formando quem? 3CO2 mais gasoso mais 3H2O líquida. Então, ele quer saber o ΔH padrão para essa reação, tá? Então, é isso que a gente precisa saber a partir desses três valores de entalpia para essas três reações em separado. Então, como é que a gente faz? Usando a lei de Hess, né, que a gente viu durante a semana, que a gente combinando aqui esses valores, a gente pode chegar no valor esperado aqui. Então, o que a gente faz? A gente tem que comparar, por exemplo, na minha reação de interesse, CO2 e água
estão do lado dos produtos. Então, eu tenho que ver CO2 e água, né? Água aqui. E aí, eu tenho que combinar essas equações para também o propeno estar do lado dos reagentes e o oxigênio também do lado dos reagentes. Então, o meu propeno tá aqui, né? Que é o de interesse. Ele tá do lado dos reagentes, então eu posso manter a equação do jeito que tá. O CO2 aqui e a água aqui também. Então, o que a gente faz? A gente tem que somar e cancelar o que tá do lado dos produtos e numa outra reação tá do lado dos reagentes. Então, vamos lá. Então, olha aí só. Primeiro, o que se repete aqui, ó? Olha aqui o propano, né? Do lado dos produtos nessa reação, e aqui ele é reagente. Então, aqui a gente pode cancelar esses dois. Oxigênio. Oxigênio, a gente pode aqui também, ainda tem. O H2 aqui, ele é reagente, e nessa terceira ele é produto. E é 1 para 1, então a gente pode cancelar também. O que mais que a gente tem? A gente tem, olha só, aqui na segunda, a gente tem 4 moléculas de água como produto e uma como reagente. Então, a gente pode cancelar essa aqui. E aqui sobram quantas? 3, né? Que é exatamente o quanto a gente precisa aqui. E quem mais está faltando? Oxigênio se repete aqui, ele é reagente aqui e ele é produto aqui nessa terceira. Então, a gente vai subtrair 5 de meio. Se a gente fizer essa continha 5 de meio, vai dar exatamente 9 meios. Então, esse vai sumir. E esse aqui vai virar 9 meios, que a gente subtraiu, porque a gente tinha 5 como reagente e depois tinha meio como produto. Então, reagente menos produto, tá? Então, o que que sobrou? Vamos ver se tá batendo com onde a gente quer chegar. Então, é o propeno, que tá aqui. Quem mais sobrou daqui? Mais ninguém. Da segunda, quem sobrou? Mais 9 meios de O2, mais 3 CO2, aqui mais 3 águas, né? Porque a gente subtraiu aqui. O que sobrou da terceira? Nada. Então, a gente combinou, né? De certa forma, que as 3 combinadas, a gente chegou na nossa reação de interesse. Então, aqui a gente não precisou fazer nenhuma inversão, né? De reação, porque se à medida que eu fosse necessário inverter aqui, por exemplo, o H2 virar reagente, automaticamente o meu valor de ΔH mudaria de sinal. Ou se eu precisasse multiplicar, se eu precisasse no final aqui ter 2H2, eu teria que multiplicar todo mundo por 2 e automaticamente o meu valor de ΔH seria multiplicado por 2 também. Nesse caso, a gente não precisou fazer nenhuma alteração de sentido e nem multiplicar por nenhum fator. Então, esse ΔH aqui, na verdade, da nossa reação final, é a somatória do 1, do 2 e do 3. Então, vai ser o ΔH0 de reação da 1, mais o ΔH0 de reação da 2, mais o ΔH0 de reação da 3. Então, se a gente somar esses 3 valores aqui, a gente vai chegar exatamente no valor de menos 2.558 quilojoules por mol, certo? Então, essa é a aplicação da lei de Hess, né? Onde a partir de reações individuais, a gente consegue calcular valores de ΔH de reações individuais, a gente consegue calcular o ΔH de uma determinada reação, a partir da combinação, né, das espécies aqui. E lembrando que sinal negativo, então, indica uma reação exotérmica. Então, aqui foi só um exemplo para vocês conseguirem visualizar a aplicação do conceito de entalpia em cálculos de obtenção de valores de calor, de transferência ou absorção de calor. Então, era isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Bons estudos!